Olá, meus amigos, minhas amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Galo, não podemos deixar passar neste canal a vitória muito importante da equipe mineira, que precisa de vitória, precisa se constituir como um grande protagonista no cenário do futebol brasileiro. Este projeto de construção, de ampliação da imagem do clube no contexto do futebol sul-americano, latino-americano que seja, estava e está de certa forma em risco, ainda está de certa forma, em função dos desajustes que a gente ainda vê na equipe. E até em função disso, a vitória contra a América de Cali foi muito importante. O Galo não poderia empatar aquela partida, a partir de ontem. Ficaria numa situação bastante desfavorável. Teve muita dificuldade, inclusive, para chegar ao primeiro gol. Mas, felizmente, o Galo conseguiu vencer. O América de Cali vem com a equipe mais desfalcada, tem ali algumas baixas no seu elenco. Mas o América de Cali vem também jogar contra o Galo com uma equipe bem menos corajosa do que estava sendo anunciada no dia anterior. No dia anterior, a equipe anunciada foi uma equipe bem diferente, muito mais ofensiva, e que gerava um certo paradoxo, uma contradição entre a proposta que a equipe teria no Mineirão, diante da escalação que a equipe também teria. Então a proposta seria muito defensiva, com jogadores muito ofensivos, não tinha muito sentido. O Juan Cruz Real, o técnico do América, ele muda um pouco isso e leva para campo uma equipe mais defensiva, tirando o Santiago Moreno da ponta, colocando o Muricho, tirando o Sanches do meio de campo. Então a equipe vem para campo contra o Galo para apostar na defesa e sair no contragolpe. Quando ela começa a partida, ela percebe que o bicho talvez não seja tão feio assim e ela tenta jogar, geraria alguns problemas. Mas a gente vê o primeiro tempo do Galo e do América muito fraco tecnicamente. E vários problemas do Galo também entrando dentro de campo. Um diferencial, a gente viu os jogadores querendo jogar. Diferentemente do que aconteceu contra o La Guaira, lá na Venezuela, a gente viu o Galo tentando jogar contra o América de Cali. Os jogadores estavam tentando fazer o melhor. Em alguns momentos a gente percebia claramente que havia problemas táticos na equipe e que há problemas táticos na equipe, justamente por quê? Porque os jogadores mantinham um comportamento bastante de muita entrega, muita disposição para o jogo. Mesmo um jogador, por exemplo, que eu ainda acho muito questionável na equipe, questionável não, acho que tem que sair da equipe, que é o Tietê. Ele também teve um comportamento bem melhor nessa partida do que foi na partida anterior. Então a vontade existia e essa vontade, ela tiraria uma desculpa da comissão técnica caso a equipe não conseguisse vencer, ou mesmo se vencesse sem aquela mudança de qualidade no jogo que a gente viu no segundo tempo, notadamente no segundo tempo, a partir do momento em que entrou o Hulk para jogar. Então o que acontece? Os jogadores estavam muito dispostos e diferentemente do jogo passado em que não havia muita disposição, então não poderia culpar essa questão. Os jogadores queriam jogar ontem, então no primeiro tempo eles queriam jogar, mas não havia uma situação tática que favorecesse o jogo deles. Com as mudanças do segundo tempo, e vamos lá, vamos ser justos também, com a conversa do vestiário, a coisa mudou de figura. Então, a comissão técnica do Galo, que merece muitas críticas por alguns erros que tem cometido, precisa ser elogiada pela conversa que teve, pela qualidade da conversa que teve no vestiário. E também pelas alterações que vêm em seguida. O Hulk entra muito bem. O Hulk, que andou reclamando muito, mostrou no jogo de ontem que sim, que ele pode ser o Hulk lá, que jogava não somente lá na China, mas também na Europa. Quando ele chega para o Galo, eu fiz um vídeo nesse canal dizendo que esse Hulk poderia ser um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. E acredito muito nisso. O fato de ele ter jogado na China, para mim, não desmerece como jogador. Não afeta tanto a sua qualidade, até porque antes de jogar na China, ele jogava e muito bem lá na Rússia. Então, no contexto do futebol europeu, então ele precisa apenas ter uma atitude mais profissional, com o seu comportamento, com a sua condição física, inclusive, porque ele ainda está um pouco pesado. Foi muito decisivo no jogo de ontem, mas pode ser muito mais ainda se ele melhorar a sua condição física. Todo mundo sabe disso e ele também deve saber disso, né? Mas o Hulk ontem foi realmente aquele jogador que todo torcedor e torcedora do Galo espera que ele seja. Um jogador decisivo, gente. Jogador que entra em campo para mudar o jogo. A gente viu, por exemplo, a confusão, né? Vai jogar Sacha, vai jogar Vargas. O fato é que um ou outro não tem funcionando muito bem. Vargas, de novo, né? Não conseguiu jogar bem.
Mas pelo menos houve muita tentativa. No primeiro tempo, num certo momento, deu até um certo dó do Nacho, que ele tentava se movimentar, tentava criar situações, não conseguia. O Galo em alguns momentos jogando apenas um lado do campo. Foi muito mal taticamente o Galo no primeiro tempo. Foi muito mal, gente. Muito mal. Lembrou muito a equipe da Venezuela. Jogadores que não sabiam atacar os espaços, jogadores que tinham dificuldade para se associar. Jogou apenas com um volante, na verdade, que foi o Tietê. A gente via que o Tietê tem tido problemas para marcar. Então, como ele tem tido problemas para marcar, como ele não está marcando absolutamente nada, a marcação acaba ocorrendo a partir do quê? A partir do sistema, dos jogadores. O comportamento dos jogadores acabam gerando, né, o aspecto defensivo da equipe. E nesse sentido, em alguns momentos, a gente fica pensando, será que precisava mesmo do Tietê naquele jogo? Porque ele não era um volante marcador, né? Então, não sei se precisava. Poderia ter, por exemplo, a equipe poderia até acentuar a sua capacidade de marcar se tivesse, por exemplo, um jogador atacante ali, por exemplo, ou outro meia mais ofensivo, que ajudasse muito bem na construção. A preocupação, né, defensiva que geraria para o América faria com que o América não gerasse tanto jogo no campo do Galo, e nesse sentido, o Galo também estaria marcando ao jogar de forma mais ofensiva. Mas isso é uma questão para o técnico resolver. O fato é que a equipe, no segundo tempo, volta diferente para o jogo. As alterações dão resultado, né? E aí a equipe começa a ter associação, começa a ter a proximidade entre os jogadores, começa a ter uma leitura mais de jogo. A gente começa a perceber também, a gente vê isso até no final do primeiro tempo, né? Que quando uma jogada dá muito certo, o jogador ele fica muito empoderado, então ele começa a ficar mais corajoso, ele começa a tentar jogadas mais complicadas. Então, a vontade, por exemplo, a disposição de dar aquele passe um pouco mais longo, a inversão, e sobretudo isso é muito importante, a inversão do jogo, né? Isso não acontece muito quando o jogador está preocupado, quando ele está intimidado, quando ele não sabe o que acontece dentro de campo, quando ele não sabe a que proposta, né, ele está atendendo dentro de campo, taticamente falando. Mas então o que acontece? Ele fica um pouco intimidado e nisto não dá os passes necessários, não faz a jogada mais ousada. À medida em que o jogador começava a acertar, ele ficava mais empoderado e buscava essas jogadas. A gente viu isso no final do primeiro tempo, a gente viu isso no segundo tempo, principalmente com a entrada do Hulk. O Hulk acaba sendo um jogador importante, lamentável a saída do Zarate, pelo jeito, agora vai ter uma recuperação, não foi tão sério como pensava, não foi fratura, uma entorse que pode fazer com que ele se recupere, tomara que se recupere, porque ele não estava mal no jogo, ele estava bem no jogo, gente. O Zarate e o Nath Fernandes foram os dois melhores jogadores do Galo no primeiro tempo. Os dois melhores. Jogadores que estavam conseguindo jogar numa bagunça tática muito significativa que a gente via na equipe do Galo. No segundo tempo, ajustes táticos também entram dentro de campo e eles favorecem a equipe. E um desses ajustes táticos ocorre pela própria entrada do Hulk, que ele gera também preocupação para os defensores, né? Abre mais espaços e potencializa o jogo de outros atletas. O Nath Fernandes melhora também, outros jogadores melhoram. O próprio Keno acaba recebendo também, acaba melhorando também a partir do segundo tempo, né? No final, o Galo constrói os seus gols. No final, aí sim, as alterações foram de novo alterações medrosas, na minha opinião, equivocadas da comissão técnica. Alterações que chamaram demais a equipe do América. O América coloca em campo um jogador muito importante, que é o Sanches, né? O Santiago Moreno e o Sanches vêm para o jogo. Né? O América se entrasca esses jogadores, a coisa poderia ser um pouco mais complicada para o Galo. E aí o Sanches, que é um dos grandes craques do futebol colombiano, e na minha opinião, um dos melhores da equipe, começou a jogar muito bem. O jogo dele, a presença dele também em campo, né, melhorou também o jogo do próprio Vergara, que é um jogador que não estava atuando muito bem no primeiro tempo e que gerou preocupação para a defesa do Galo no segundo. Então a presença do Sanches de um lado, no meio do campo, Santiago Moreno do outro e o Vergara no outro lado, mudou completamente o jogo e gerou muita preocupação para a defesa do Galo no final da partida. Agora, o que deveria ser feito pelo Atlético Mineiro naquele caso? O que deveria ser feito era não colocar, né, mais jogadores defensivos, porque isso atraía mesmo a equipe e passava a mensagem para a equipe do América de que poderia sim atacar a equipe do Galo, porque o Galo estava com medo. É essa a mensagem que passa muitas vezes. E dentro disso, o jogador que está atacando, ele se empodera, fala, ó, eu estou atacando uma equipe que está com medo de mim. O jogador fica muito corajoso nesse sentido. E tenta coisas novas nesse sentido. E tenta o arremate, tenta a jogada de linha de fundo, tenta o drible. Foi uma dessas situações, inclusive, que saiu o gol do América um pouco antes, inclusive, do final, né? O gol feito pelo Sanches, que entra para fazer um gol. Muito bom jogador esse Sanches. Muito bom jogador. É bom ficar de olho nele, muito bom. Assim como o goleiro, hein? O goleiro também, o Graterol é muito bom goleiro.
Muito bom. Então o que acontece? No final acabou sendo um pouco complicado porque as alterações não foram das melhores. Mas o mais importante, gente, o mais importante de tudo foi a vitória do Galo. Uma vitória realmente para dar alívio. E neste momento eu vou dizer uma coisa para vocês. O alívio conta muito. O alívio conta demais. Neste momento ele é importante para permitir a respiração, gente. A sucção do ar, a respiração, a tranquilidade, a paz que a equipe precisa para treinar melhor, arrumar mais ajustes táticos e entrar muito mais fortalecido no jogo contra o Cerro Porteño. Acho que vai dar para o Galo. Espero que dê para o Galo, até para o bem não somente do Galo e do futebol mineiro, mas para o bem também do próprio futebol brasileiro. É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.